aí eu quero tirar uma dúvida. Por exemplo, discurso de ódio, né? A gente fala muito sobre isso e também, entre tantos direitos e deveres do Marco Civil da internet, está a liberdade de expressão, que é citada pelo menos 5 vezes no Marco Civil, salvo engano. Né? E aí, quando a gente fala o que é liberdade de expressão juridicamente, porque aí vem a questão do discurso de ódio. O discurso de ódio hoje, o internauta vai e chama o presidente de ladrão, por exemplo. Né? E aí ele, para enganar o algoritmo, ele bota um 4, um 0, para o algoritmo poder entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Isso. E na gestão anterior, tinha a cabeça do ex-presidente rodando num campo de futebol, sendo jogada como se ele fosse um Judas morto. E o que é discurso de ódio? O que é liberdade de expressão? A bola é com vocês. Carlos Afonso. Olha, Flávia, quando a gente pensa na questão de liberdade de expressão, eu acho que a gente tem, antes de mais nada, entender que, por mais que a gente esteja falando de internet como uma rede global, ou seja, na qual o mundo inteiro está conectado, isso não quer dizer que as leis nacionais não se apliquem. Então você tem uma situação em que a lei e a cultura jurídica de um país, ela vai se aplicar também na internet. Isso eu estou querendo colocar, porque quando a gente olha para temas de discurso de ódio, de certa forma, nos Estados Unidos, você tem uma permissividade muito maior para que você tenha certos discursos, que no Brasil, claramente, geram dano moral, que seriam infrações à imagem, à honra. Então, aqui nos Estados Unidos, muito a partir da interpretação da primeira emenda à Constituição, você tem um olhar que é mais abrangente, mais permissivo a discursos que, de certa maneira, podem ser desagradáveis, que podem ofender, mas que não seriam tidos aqui nos Estados Unidos como ilícitos. De certa maneira, vou usar a expressão em inglês que às vezes se utiliza, discurso que é awful but lawful, ou seja, é uma brincadeira com as palavras, é um discurso que é desagradável, mas ele faz parte do direito. Ele é aceito como algo que é legal. E aí, em especial, quando a gente olha, você estava falando da questão das imagens que tinham ali envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, quando a gente olha esse tipo de situação, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, se é verdade, você tem essa liberdade de expressão expandida e, em especial, para figuras públicas, para aqueles que ocupam cargos públicos, você tem uma expansão ali muito clara, que foi construída por décadas de decisões judiciais que oferecem para a situação daquele personagem que é uma figura pública, que ocupa um cargo público, a compreensão de que ele também vai estar exposto a críticas, a comentários que podem ser ofensivos, embora, e aí, nesse caso em particular, eu devo dizer, me parece que é uma retratação, primeiro, graficamente de péssimo gosto, e o que comunica em termos de liberdade de expressão, me parece que cruzam a linha. Mas eu tenho certeza que diferentes pessoas vão ter diferentes visões com relação a isso. E a lei, é importante a gente dizer isso, no Brasil, ela não vai dar uma linha clara do que é a liberdade de expressão. O que delimita a liberdade de expressão são as práticas criminosas. Então é você saber o que é uma ofensa à honra, o que é uma ofensa à imagem, e isso é que o juiz vai, no caso a caso, decidir. O tema de liberdade de expressão no Brasil, a gente pode dizer que na última década, o Supremo Tribunal Federal, ele criou uma jurisprudência, ou seja, uma série de decisões judiciais que vão ampliando o escopo da liberdade de expressão no Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, na liberação das biografias não autorizadas. Esse era um debate que a gente teve há 10 anos atrás. Sim. Será que eu posso fazer uma biografia sem pedir a autorização da pessoa que é ali retratada naquela história? E, em especial, o Roberto Carlos apareceu como um personagem importante nesse debate. Sim. A gente teve também uma discussão sobre discurso humorístico, né, de que maneira poderia existir uma liberdade maior para o discurso humorístico. A gente teve a revogação da lei de imprensa, criada há décadas atrás, que se entendeu que já não mais fazia sentido nos nossos tempos atuais. Então,
E daí vem toda a discussão do cala a boca, já morreu. Então, todas essas decisões judiciais no Brasil foram criando uma escadinha de um entendimento de que a gente tem uma proteção à liberdade de expressão que existe não apenas na Constituição, mas que também é interpretada e é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, quando a gente chega nas questões ligadas à internet, é que a gente começa a ver certos tensionamentos, porque na internet, grande parte das vezes, eu não tenho a pessoa falando e a pessoa atacada recebendo essa comunicação diretamente. Eu tenho várias figuras que são os intermediários e, em especial, eu tenho as empresas que desenvolvem as redes sociais. Então, a ofensa não é feita na praça pública. A ofensa, o conteúdo que pode ser ilegal, ele é publicado numa rede social. E isso gerou um debate sobre o papel desses intermediários, né? De que maneira esses intermediários vão criar regras sobre o que pode e o que não pode ser dito na internet, como é que essas regras, e cada rede social tem a sua. Todo mundo adora entrar em rede social, mas não lê as regras pelas quais cada rede social funciona. E lá você vai ter políticas para os mais diferentes assuntos. Algumas redes sociais são mais permissivas do que as outras. Por exemplo, na plataforma X, né, antiga Twitter, você tem conteúdo adulto que você não vai encontrar em outras plataformas, que através de mecanismos de inteligência artificial vão acabar filtrando esse tipo de conteúdo, ou um conteúdo um pouco mais gráfico. Então, de certa maneira, você tem diferentes plataformas com diferentes regras. E aí, o que eu acho que a gente precisa saber, e isso é o que é o mais importante no debate de liberdade de expressão, primeiro, se as plataformas aplicam as regras que elas próprias criaram para si, e se fazem isso de maneira transparente, coerente, informativa. E segundo, de que maneira essas regras podem se adequar ou entrar em conflito com as leis de um dado país. Então, eu acho que esse é um desenho para a gente entender como o debate de discurso de ódio e liberdade de expressão, ele tem diferentes conclusões em diferentes países, só que a gente, quando vai falar de internet, a gente tem uma peculiaridade, que são esses intermediários que atuam no mundo inteiro. Eu acho que a gente pode dar um passo atrás e pensar o seguinte: você é advogado de uma grande empresa de tecnologia que atua globalmente. Onde é que você traça a linha para construir a sua política sobre conteúdos ofensivos, sobre eleições, sobre saúde? Porque você tem que ter uma linha que funcione para o mundo inteiro. Sim. Só que diferentes países vão ter diferentes contextos. E é só para encerrar. Por exemplo, em determinados países, você não pode criticar a monarquia. Em outros países, você não pode ter uma retratação ali pictórica, desenhada, que diga respeito a figuras religiosas. Então, em diferentes países com contextos culturais, religiosos, sociais, históricos, vão desenhar essas leis. Se você é um advogado de uma rede social global, você tem que, em algum momento, traçar uma linha que vai funcionar para o mundo inteiro. E saber como é que você customiza isso para cada país. Eu acho que esse é o desafio. E quando a gente for falar sobre o Brasil, a questão é como é que esse desafio aparece no Brasil? Pois é, a questão que eu te pergunto é a seguinte: quando você é proibido de criticar a monarquia, isso não é um tipo de censura? Sim, e acho que a gente, quando olha... Diga, Cá, perdão. Não, vai lá. Tá bom. E acho que quando a gente olha para o Marco Civil da internet, você mesmo mencionou, Flávia, existiu uma preocupação em se conservar e garantir que a internet no Brasil fosse um espaço democrático e que as pessoas pudessem exercer sua liberdade de expressão. As 5 menções ao princípio da liberdade de expressão, elas não são feitas à toa. Elas, na verdade, surgem ali não só como uma resposta jurídica, mas no momento também como uma resposta política. Porque, como o Cav comentou na primeira fala dele, existia uma preocupação que uma eventual regulação viesse para proibir, para cercear direitos na internet e não para promovê-los. Então, quando a gente está discutindo um primeiro texto, uma primeira regulação, essa preocupação em passar essa mensagem que essa legislação não busca vedar a liberdade de expressão, essa legislação não busca limitar a liberdade de expressão,
E aí liberdade de expressão é entendida aqui não só como o direito de você se manifestar, mas também naquele aspecto do direito de você obter informações para formar a sua melhor convicção e aí sim poder expressá-la. Essa liberdade de expressão, ela não seria afetada na internet a partir de uma regulação. Então o Marco Civil, e aí a legislação está vigente até hoje, o Marco Civil ele traz a liberdade de expressão não só como um princípio, como a gente já conversou, mas traz também como um fundamento para o uso da internet no Brasil. Então, ser uma internet ou ter uma internet em que a liberdade de expressão dos usuários é promovida, é instigada, faz parte do compromisso do Marco Civil da internet. E uma coisa que questiona, por exemplo, o Marco Civil brasileiro hoje, ele serve de balizamento para outros países do mundo, né? E como é que se constrói essa linha, então? Porque é muito tênue. Eu acredito que seja muito tênue. O que é liberdade num país não é liberdade para o outro. Como se constrói isso? E quando você olha para as discussões aqui a partir de 2014, esse ponto da linha da liberdade de expressão como uma linha tênue, ele é, inclusive, o pêndulo que ajuda a decidir quem é o responsável por dizer se um conteúdo viola ou não o ordenamento brasileiro. E aí, quem é? Então, quando você olha para o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que a legislação diz? Ela diz que, em relação a um conteúdo que o usuário posta na internet, se esse conteúdo vier a causar danos a alguém, não é a plataforma que responde em um primeiro momento. Quem responde é o autor ou a autora daquele conteúdo danoso, daquele conteúdo ilícito. Agora, se houver uma decisão judicial determinando a remoção daquele conteúdo ilícito e a plataforma, seja o marketplace, seja a rede social, enfim, qualquer provedor que ofereça serviço na internet, se aquele provedor não cumprir aquela decisão judicial, ele passa a ser também, junto com o autor, responsável pelos danos advindos daquela publicação. Por que o legislador fez isso? O legislador fez isso porque em 2014, e até hoje, pelo menos assim eu acredito, faz muito mais sentido que o Poder Judiciário defina o que está e o que não está em conformidade com a nossa legislação do que uma empresa privada. A grande questão que se discutia muito em 2014 era: se eu denunciar um conteúdo para o Twitter, ou para o Twitter, ou para o Facebook, ou para o Google, ou para qualquer outra plataforma, se eu denunciar um conteúdo para uma plataforma, quem vai me garantir que a plataforma vai fazer uma análise de licitude daquele conteúdo? Porque se no final das contas eu responsabilizar as plataformas sempre que elas não retirarem algum conteúdo denunciado, a solução é fácil. As plataformas simplesmente vão retirar tudo aquilo que for denunciado. Porque eu não quero me dar ou suportar o risco de que no futuro aquele conteúdo venha a ser entendido como ilícito e eu passe a ser corresponsável. Esse medo e esse receio, melhor dizendo, de que as plataformas retirassem tudo aquilo que fosse denunciado extrajudicialmente e, por consequência, promovessem uma espécie de censura privada, era essa terminologia que se usava muito à época, fez com que o legislador chegasse ali naquele primeiro momento, como você colocou, um momento de mato, né, cara? Com todo respeito, sem qualquer tarismo aqui. Mas você abriu o caminho no mato. No momento inicial ali, fez com que o legislador optasse por esse regime de responsabilidade. Uhum. E aí, só repassando esse regime. Hoje, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil, um provedor de aplicação de internet, um Twitter, um Instagram, um Facebook, ele só responde pelo conteúdo ou por danos causados por um conteúdo de terceiro se, após ordem judicial e dentro dos limites técnicos do seu serviço, ele não excluir aquele conteúdo. Esse problema, Flávia, como a gente comentou, ele resolveu a nossa vida ali em 2014, 2015, 2016. E agora? Chega 2017, a gente começa a ter uma outra demanda da sociedade, que é uma demanda relacionada à moderação de conteúdo. Cada vez mais os usuários passam a entender e passam a demandar e exigir das plataformas que eles utilizam um certo cuidado com aquilo que é publicado na plataforma. Os usuários não querem, e isso eu falo, acho que, se não todos, a grande maioria, não querem abrir um aplicativo que tenha somente discurso de ódio, que tenha somente hate, que seja, assim, para usar uma linguagem até mais recente, seja tóxico. Sim. Então, o que passou a acontecer? Como eu te falei, o artigo 19, ele é limitado a um problema. Esse problema, o artigo 19, resolve. Com críticas, com elogios, mas hoje ele dá uma resposta.
O artigo 19 não fala em moderação de conteúdo. Ele não proíbe moderação de conteúdo, mas ele também não estabelece critérios para a realização de moderação de conteúdo. Mas já tem a responsabilização das plataformas. Por conta do artigo 19. Sim. E aí, a partir de 2017, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter, e aí pegando o seu gancho, Caf, e já passo a palavra para você. A gente passa a ter as plataformas fazendo valer cada vez mais os seus termos de uso. Então, é o Twitter, é o Facebook, é a Google, é o Gmail falando... Ou seja, tem aquele shadow ban, né? Você já é banido ali na plataforma, já tem um filtro não natural. Não necessariamente o shadow ban, mas a gente faz parte de todo um movimento de filtragem de conteúdo, mas aqui eu me refiro à exclusão mesmo. Assim, eu faço um post que ofende terceiros. O Twitter entende, depois de ser provocado, ou até mesmo de ofício, que aquele post não está alinhado com os termos de uso da comunidade. Ele vai lá e remove aquele post. Qual foi a consequência mais natural? A consequência natural é que as pessoas que tinham suas contas e seus conteúdos removidos pelas plataformas se indignaram e judicializaram essa questão. Falando, olha, o Twitter ou o Facebook, ou enfim, qualquer plataforma que você imaginar, está me dizendo que eu violei os termos de uso porque eu publiquei isso. Eu entendo que publicar isso não é discurso de ódio. Eu entendo que publicar isso não é fake news. E aí entra no Poder Judiciário buscando uma tutela, seja para retomar o seu conteúdo, seja para reativar a sua conta. Então, em 2017 e 2018, quando a gente fala em moderação de conteúdo, a moderação não é por parte do Poder Judiciário. A moderação de conteúdo é por parte das próprias plataformas. E o Poder Judiciário sendo cada vez mais demandado pelos usuários para entender se aquelas decisões tomadas pelas plataformas no âmbito da moderação de conteúdo são ou não são lícitas, são ou não são corretas. E essas demandas agora devem ir todas para o judiciário, é isso? Essas demandas já apareceram no judiciário ali em 2017, 2018 e cada vez mais chegam nas instâncias superiores do judiciário. E aí o Poder Judiciário, ele dá uma resposta. Qual que é a resposta? Ele entende, e aí não poderia ser diferente, pelo menos assim eu entendo, que as plataformas, dentro das regras do jogo que elas colocam, dentro dos termos de uso que elas disponibilizam e que os usuários, se leram ou se não leram, aceitam aquelas condições, elas podem exercer ali uma moderação. Elas podem determinar, desde que, claro, alinhado com esses termos de uso e principalmente alinhado com a legislação brasileira, podem determinar qual conteúdo mantém ou não mantém. Só para encerrar esse ponto, trazer aqui, e, Caf, se você quiser me complementar, fica à vontade, dizer que no âmbito do Poder Judiciário, a preocupação com a forma pela qual as redes sociais faziam isso foi tão grande que o Poder Judiciário, por meio de uma série de decisões, formou ali, podemos chamar de jurisprudência, alguns critérios que deveriam ser observados pelas plataformas. O primeiro deles é a transparência. Ela precisa dizer para o usuário o porquê que ele foi banido, o porquê que aquele conteúdo foi excluído. No limite, Flávia, ela precisaria dizer para o usuário o porquê ele levou um shadow ban, ou porque ele não está tendo aquele seu conteúdo entregue para X, Y pessoas que antigamente aquele conteúdo era entregue. E a segunda questão que aparece bastante no Poder Judiciário é a possibilidade de contestação. Se o usuário entende que aquele conteúdo, o seu perfil, ambos não violam os termos de uso da plataforma, eles devem ter o direito de levar essa informação ao provedor de aplicação.